caminhar para a mesa de encerramento. Gostaria de chamar o Valfrido Vardi para a gente fazer Boa tarde a todos. Eu estou muito impressionado. Eu achei que eu ia chegar aqui e ia ter 3 pessoas para ouvir um advogado. Pessoal, eu gostaria de explicar para vocês. Vocês devem ter ouvido gente muito interessante e muito capacitada falando, sobretudo, dos critérios de elegibilidade para se aposentar, né? Muita gente falando da acumulação do critério de idade com o critério de contribuição, né? O que precisa para eu me aposentar? O que muda, né? Do regime geral de previdência para um regime de transição e para um novo regime, ou do regime próprio para um regime de transição para um novo regime. Eu gostaria de falar com vocês sobre o que é o regime de capitalização. Em especial sobre o que é o regime de capitalização nocional, a que se refere o artigo 201-A da PEC, né? Da proposta de emenda constitucional. Na realidade, eu vou tentar falar com vocês sobre esse assunto, porque a PEC ela é obscura, ela é lacunosa, ela não é precisa, ela não dá muitos elementos para que a gente saiba exatamente como é que será esse modelo de capitalização. E alguém pode dizer assim, Valfrido, o modelo de capitalização está fora. Bom, eu vou dizer, olha, a primeira coisa, pessoal, o modelo de capitalização é o centro da proposta do governo. Ele é o coração da proposta do governo. A tramitação dessa PEC pretende afastar o modelo de capitalização. Mas, como disse o Guilherme ontem, né, o Guilherme, vou repetir as palavras dele, como a alegria de pobre dura pouco, pode ser que volte. E é sobre ele, sobre esse regime de capitalização, que eu quero falar para vocês. Muito bem. Antes de explicar o que é o regime de capitalização e como é que ele funciona, como funciona na maioria dos lugares onde ele é utilizado, e, em especial, o que é esse regime de capitalização nocional, que é um regime híbrido entre o modelo de repartição e o modelo de capitalização, é importante que vocês tenham em mente o motivo pelo qual a PEC é lacunosa. A PEC ela muda 2 ou 3 artigos da Constituição. Por que ela é propositalmente lacunosa? Por que ela não regula expressamente? Por que a gente não consegue saber quais são as regras de capitalização agora? Porque o quórum de aprovação de uma proposta de emenda constitucional é diferente do quórum de aprovação de uma lei complementar. E a ideia do governo é simplesmente dizer a vocês que o financiamento do regime previdenciário no Brasil mudou de motor. O motor não é mais exclusivamente a repartição. O modelo agora é alimentado por um regime de capitalização. Mas não explica exatamente como, justamente porque é mais fácil passar uma PEC que requer 3/5 das 2 casas, de aprovação nas 2 casas, desse jeito. E depois deixar, não é, para resolver o problema e escrever aquele monte de outras coisas que podem realmente piorar, como se fosse possível, a drástica desmontagem de direitos sociais que parece virar com essa reforma previdenciária, por meio de uma lei complementar que, para ser aprovada, exige o quórum de maioria, de 50% mais um parlamentar nas 2 casas do Congresso Nacional. Tá? Então, por que a gente realmente não tem tantos elementos do que seria ou do que será essa capitalização? Justamente por isso.
Porque esses elementos, a descrição completa, a regulação completa, a explicação completa vem numa lei complementar, que será aprovada com um quórum, com muito menos voto afirmativo do que é necessário para aprovar uma proposta de emenda constitucional. Está claro isso para vocês? Tá? Então, essa é a estratégia de aprovação. Tá? Também já está claro, como eu disse para vocês, que nós temos agora novos critérios de elegibilidade. Ou seja, para se aposentar, não é mais difícil, é muito difícil. E isso, tenho certeza, me disse a Samantha, me disseram outras pessoas, ficou bem claro, bem assentado para vocês nas falas anteriores. Agora, como é que a Previdência, a nova Previdência, pretende pagar as aposentadorias com a aprovação? Porque o modelo ele tem um marco temporal claro. Quando é que ele muda? Ele muda com a aprovação da emenda constitucional. Como é que o governo pretende alimentar a Previdência Social para pagar a aposentadoria depois desse marco? Precisamente por meio de um modelo que abandona em grande parte a repartição, que é um modelo mutualístico, em que os mais jovens contribuem para pagar a aposentadoria dos mais velhos e transforma esse modelo de repartição num modelo majoritariamente de capitalização, em que você contribui com o seu trabalho, supostamente, para pagar a sua própria aposentadoria. Esse é o modelo de capitalização pura. Você contribuiria para uma conta individual, os recursos são utilizados, e eu daqui a pouco vou dizer como eles seriam utilizados, para pagar a sua própria aposentadoria. Não tem mais mutualização, não tem mais o elemento solidarístico, aquele aspecto de solidariedade entre os mais jovens, a população mais jovem e a população mais velha, que é a característica precisa de uma previdência. Você trabalha para pagar a sua própria aposentadoria. Isso seria o modelo de capitalização pura. Quando a gente fala de modelo de capitalização nocional, e a alteração, uma das alterações que a PEC sugere no artigo 201-A da Constituição é precisamente essa, não é? A utilização também de um modelo de capitalização nocional, o que se faz é que se usa um regime híbrido, ou seja, parte do dinheiro que vai para a tua conta, que vai ser usado para você pagar a sua própria aposentadoria, supostamente uma conta corrente tua, tá? Esse dinheiro que você contribui para pagar a sua própria aposentadoria, pode ser usado para pagar a aposentadoria dos outros. Tá? Um pedaço desse dinheiro, porque o governo fala de camada nocional, e não fala no texto de lei, fala na explicação da PEC. Quando o ministro Paulo Guedes tenta explicar a PEC ao Congresso Nacional, ele fala, não, vai haver uma camada nocional. O que quer dizer isso? Olha, tem uma parte do que você vai contribuir para você que essa a gente não vai mexer. Essa a gente não vai usar para pagar a aposentadoria dos outros. Mas uma outra parte nós vamos usar para investir no mercado financeiro e pagar a aposentadoria dos outros, sobretudo o rombo previdenciário. Tá? Isso é, na cabeça do governo, importante justamente porque, se você muda do dia para a noite o modelo de repartição e transforma o modelo de repartição num modelo de capitalização, o que acontece? Lembra que os mais jovens estão pagando a aposentadoria dos mais velhos? Se você muda do dia para a noite, essa é a explicação do governo, o que acontece? Eu não tenho mais ninguém pagando para quem está se aposentando, ninguém trabalhando agora para financiar a aposentadoria de quem se aposenta ao longo do tempo. Ou seja, o governo quer diminuir o rombo previdenciário ainda por meio de um pedaço de repartição. Tá? Agora, o que significa, antes de a gente voltar para o conceito de capitalização nocional, de camada nocional,
O que é? Que raio é esse negócio de capitalização? Que estrovenga é essa? Muito bem. O que é que o governo pretende fazer com o seu dinheiro nesse modelo que é obrigatório para os aderentes? Ou seja, você vai pegar um pedaço do seu salário e entregar, colocar isso numa grande conta, tá? Que pode, para efeitos didáticos, estar separada, tem lá o teu nome naquilo que é uma porção relativa à sua contribuição, mas o fato é que o governo vai pegar o dinheiro e vai alocar esse dinheiro para administradores desse dinheiro. Você pode até escolher. Eu quero que o banco A administre, ou que a gestora B administre, ou que a instituição C administre. Você pode até escolher. Mas, no fim do dia, o que vai acontecer é que esse dinheiro vai ser pego por esses administradores e vai ser usado para comprar ativos no mercado financeiro. O que é isso? Para resumir em miúdos, para explicar com clareza, você tem dois grandes tipos de ativo no mercado financeiro. Dois grandes tipos. Títulos de dívida e participações societárias. Dois grandes tipos de ativo. O que é isso, pessoal? Título de dívida é fácil, né? As empresas, para se financiar, podem emitir títulos de dívida. Então, elas emitem títulos normalmente chamados de debêntures. Ou outros títulos que, basicamente, elas vendem no mercado, normalmente para investidores institucionais, ou seja, esses grandes fundos que administram recurso de muita gente, em troca de dinheiro. Então, elas vendem esse crédito, recebem dinheiro e vão pagando esse crédito com juro e correção monetária ao longo do tempo. Então, pega uma empresa qualquer que precisa de dinheiro, ela emite esse título, as pessoas compram, não é? No conceito do que a gente chama de rentismo, basicamente. As pessoas compram para receber, ao longo do tempo, o que elas pagaram pelo título, o valor do principal, mais o juro, mais a correção, não é? Mais a remuneração que a empresa está disposta a pagar. Então, uma parte desse dinheiro vai para comprar títulos de dívida dessas empresas. Eventualmente do próprio governo, porque o governo também faz isso para se financiar. O risco disso é pequeno, mas existe, eu já vou falar dele. A outra parte do dinheiro é utilizada para comprar participações societárias, ou seja, cotas de sociedades limitadas, de empresas que são organizadas na forma de sociedade limitada, e de sociedades anônimas, de ações. O que significa isso? Significa que o teu dinheiro vai ser usado para comprar ações, por exemplo, de uma empresa, de uma companhia listada na Bolsa de Valores. Vamos usar um exemplo de um banco, ações preferenciais do Bradesco. Ou então ações ordinárias com direito a voto da Natura. Ou então ações da Uzi Minas, e aí por diante. De empresas que, como vocês sabem, estão sujeitas aos riscos de mercado. O que significa isso, basicamente? Que você vai comprar ações, às vezes, no que a gente chama de oferta primária, quando a empresa vai lá e oferta ações para se financiar, às vezes no contexto de um mercado secundário, ou seja, aquelas ações que são da Marcela, por exemplo, e a Marcela não quer mais e vende para o Valfrido. Aliás, sem se verem, sem se conhecerem, porque isso acontece num ambiente de bolsa de valores em que as pessoas não se veem, não se conhecem, isso acontece eletronicamente, e no meio dessa relação tem uma distribuidora ou corretora de valores imobiliários. Todo mundo tem um interesse nessa história. A Marcela vai vender porque ela acha que essas ações vão desvalorizar, ou porque ela quer usar o dinheiro para reformar a casa dela e aí por diante. A corretora de valores está no meio, porque a lei manda que ela esteja no meio, e ela ganha uma comissão para fazer essa compra e venda. E o Valfrido vai comprar porque ele acha que vai valorizar essa ação e ele quer usar o que ele tem de poupança para comprar essa ação. Então, uma das coisas, a segunda coisa que esses administradores do seu dinheiro no regime de previdência por capitalização vai fazer
é comprar ações. Essas ações, como vocês sabem, elas flutuam, elas têm... o preço delas varia todo dia, com base nas expectativas dos compradores e dos vendedores de ações. É uma regra de precificação a mercado, o que significa que, se eu acho que uma determinada empresa vai ter insucesso, eu vou fazer o quê? O que a Marcela fez, eu vou vender. Se eu vendo, se eu tenho muita gente vendendo, muito mais gente vendendo do que gente comprando, o que vai acontecer com o preço? Vai cair. Se o seu dinheiro foi usado para comprar essas ações que tiveram queda no mercado, o preço caiu, o que vai acontecer com o seu dinheiro? Vai diminuir. Tá? A mesma coisa, com menos risco, pode acontecer com os títulos de dívida, aqueles primeiros que eu falei. Por quê? Porque você pode comprar uma dívida emitida pela Valfrido Sociedade Anônima, sociedade que o Valfrido montou, abriu capital e começou a vender títulos de dívida para se financiar. Mas, de repente, ele experimentou um problema grave e foi à falência. Não está difícil no Brasil de hoje empresas irem à falência. Aliás, empresas que a gente nunca imaginou que iriam pedir recuperação e ir à falência estão vivendo isso hoje. E aí essa empresa é incapaz de pagar esses títulos de dívida. Ela vai pedir, em primeiro lugar, o que a gente chama de recuperação judicial. É um tempo. Ela vai em juízo e fala assim, ó, eu não aguento pagar isso agora. E eu quero pagar isso em 10 anos, 20 anos, 25 anos. E não consigo pagar tudo, consigo pagar 20%. E sem juros e sem correção monetária. O que vai acontecer com o seu dinheiro se você comprou títulos de dívida dessa empresa? O que vai acontecer? Você foi. Tá? O que acontece se você comprou as duas coisas dessa empresa? Títulos de dívida mais ações. Você perdeu dos dois jeitos. Agora vai dizer, alguém dirá, mas Valfrido, você está exagerando, você está querendo induzir essas pessoas a ser contra um modelo de capitalização só contando a parte ruim. Porque tem a parte boa, essas empresas podem se valorizar no mercado, é verdade. Agora, quem é que naturalmente pode tomar esse risco? Quem tem excesso de poupança, quem tem bastante dinheiro e pode tolerar esse risco. Esse é um risco demasiado grande, muito grande e talvez intolerável para quem precisa da aposentadoria para viver a sua velhice. Mas também dirá esse otimista, mas Valfrido, você está louco, cara, você está esquecendo de dizer para as pessoas que esse dinheiro vai ser administrado por profissionais de mercado. Ah, você deu risada? Por quê? Pô, esse dinheiro vai ser administrado por profissionais de mercado. Esses caras sabem o que fazem. Não é? Vejam só. Eu vou tentar explicar qual é o risco sem ser leviano aqui. Tá? Qual é o risco de você entregar essa montanha de dinheiro para profissionais de mercado? É óbvio que o governo não deverá fazer de uma maneira completamente desregrada, pelo menos eu imagino. Não sei como vai ser, porque eu não vi ainda a lei complementar que virá. Mas, em tese, o governo deve estabelecer limites para a compra de títulos de dívida, que são menos arriscados, e compra de ações, que são mais arriscadas. Também deve estabelecer critérios para a determinação do agente que vai fazer isso para as pessoas. Deve ser um banco grande, com lastro, ou uma instituição financeira grande, com lastro, com agentes e gestores profissionais, etc. Vai ter tudo lá no texto. Não é? Mas não são incomuns escândalos relacionados à conduta dos administradores de valores imobiliários, sobretudo dos administradores de fundos de investimento em valores imobiliários. Por quê? Porque existe, de fato, é natural, um estímulo, não é de pegar o seu dinheiro e colocar no bolso, mas é de comprar, por exemplo, uma ação. Como é o seu nome? Hélio. Imagine o seguinte, que o Hélio é da corretora A, e ele ganha comissão, né? Ele ganha comissão quando ele vende ações ou títulos de dívida. E eu sou o administrador do seu dinheiro. Do dinheiro de um monte de pessoas que me escolheram
para administrar o seu dinheiro nesse regime de capitalização. E digamos que o Hélio me dê algum tipo de benefício se eu comprar as ações que ele vende, da empresa que ele vende. Tá? Então, desde logo, eu posso ter o que a gente chama de conflito de agência. Ou seja, eu posso administrar a carteira de investimentos para você pensando mais em mim do que em você. Então, esse é um risco evidente do modelo de capitalização. É óbvio que o modelo de repartição, como a gente viu ao longo da história, se submeteu a uma série de fraudes. Vocês lembram daquela Georgina, que era do INSS, que recebia pensão por, sei lá, 1.000 pessoas que eram mortas, que não existiam? Né? É evidente que todo um modelo, dirá o otimista, Valfrido, todo modelo vai estar sujeito a algum tipo de fraude, abuso, algum tipo de crime. É verdade. Mas aqui, a gente pega a poupança de um país inteiro, de um país que tem hoje 40 milhões de desempregados, de um país com uma grave precarização das relações de trabalho, de um país em que as relações de trabalho se fragilizaram depois da reforma do trabalho, das leis trabalhistas. A gente submete essa poupança, que é pequena, que é um valor enorme, mas é pequena, justamente porque nós, infelizmente, somos um país rico, mas, ao mesmo tempo, pobre, submete aos riscos do mercado de capitais. Riscos toleráveis para os ricos, mas que são intoleráveis para os pobres. A gente submete essa poupança aos riscos do mercado de capitais e aos chamados custos de agência, ou seja, a esse outro risco de conflito de interesse, de desvio. E esse risco de conflito de interesse vai existir do cara que vende a ação ou título de dívida, no cara que compra, no administrador da empresa e aí por diante. Riscos esses que vocês não serão capazes de monitorar. Vocês dependem, para monitorar desses riscos, vocês dependem do Estado. Não é? E, nessas horas, o Estado é eficiente. As pessoas que defendem esse modelo vão dizer, não, o Estado vai... Nós vamos criar agências, nós vamos criar monitoramentos, mecanismos de monitoramento que vão facilmente dar conta de resolver esse problema. Vão facilmente dar conta de detectar todo tipo de fraude, todo tipo de sacanagem, todo tipo de roubo. Parece plausível para vocês? Não, né? Portanto, é esse o regime para o qual esta PEC pretende migrar. Com um diferencial. Né? Parte desse dinheiro que você investiu, ou que você entregou à administração do mercado financeiro, certamente não vai para você. Tudo bem que do carinha que vai se aposentar depois de você também não vai para ele. Né? Ele vai contribuir para você, porque no modelo híbrido, aquele dinheiro que está depositado na conta, é um dinheiro que não vai ser usado só para você, como eu disse. Vai ser usado também para cobrir o rombo que veio antes de você. Ou seja, você tem um terceiro risco. Além do risco de mercado, além do risco de fraude, você tem um terceiro risco, que é do seu dinheiro não existir, ainda que haja uma garantia que, de maneira muito indireta, o governo, nesta PEC, chama de camada nocional. Ou seja, menos que o salário mínimo você não vai levar para casa. É isso que o governo te promete. Hã? Ficou claro para vocês? Sim ou não? Muito bem. Parece para vocês algo plausível ou não? Hã? Não, né? É esse o modelo, é precisamente esse o modelo que os meios de comunicação, todos eles, e boa parte da classe empresarial e política afirmam ser a salvação do país. E aí, se nós já não gostamos disso tudo que eu acabo de dizer,
Se nós não gostamos disso, talvez nós devamos ver se essa migração ela para de pé sob o ponto de vista do que os governos têm feito com o dinheiro público. Se nós voltarmos para os 8 anos de governo Lula, nós vamos verificar que o sistema BNDES, se a gente olhar lá no site do BNDES, nós vamos ver o sistema BNDES gastou, emprestou para grandes e médias empresas algo como 700 bilhões de reais de 2004 a 2014. 700 bilhões de reais. E alguém dirá, mas isso foi o motor da industrialização do país, do crescimento industrial, do crescimento de setores inteiros da economia, e isso gerou empregos. Ok. Mas o fato é que nós pegamos 700 bi de dinheiro que vem basicamente do tributo, que todos nós pagamos, aliás, os mais pobres pagam mais do que os mais ricos, e entregamos para a empresa. Bem ou mal, vamos admitir que seja um bom investimento. E eu, de fato, acredito que, em grande parte, foi um bom investimento. Aí nós vamos, do governo Lula, nós vamos para o governo Dilma. E no governo Dilma, a presidente Dilma, mais uma vez, para dar um choque de ânimo na economia, adota uma política de desonerações. Ela diminui a carga tributária de alguns setores empresariais. Mais uma vez, uma tonelada de dinheiro que vai para as empresas. Alguém dirá, isso foi desastrado. Aliás, hoje em dia tem muita gente, até nos setores progressistas, dizendo que isso não foi uma boa coisa. Por quê? Porque as empresas não devolveram isso para a sociedade, diminuindo preços, diminuindo o custo de insumos e aí por diante. Bom, o fato é que ela tentou resolver um problema, dando um choque de ânimo no setor empresarial, mais uma vez, com uma quantidade enorme de dinheiro. Dinheiro que estava nos cofres públicos e que ali foi colocado por meio dos tributos. A presidente Dilma cai num golpe de Estado e assume o Temer. O que o Temer faz? A gente sabe muito bem que o Temer tinha 2 denúncias que podiam ou não tramitar contra ele, denúncias criminais, que podiam ou não tramitar contra ele, a depender do que decidisse o Congresso Nacional. E ele vai lá e usa uma série de expedientes, mas, sobretudo, uma política de dotações orçamentárias. Quem votasse a favor dele e, portanto, de não dar sequência a essas denúncias, era agraciado lá na sua cidade, na sua base eleitoral, com algum dinheiro. E foram, assim, alguns bilhões de reais. Não contente com isso, o Temer, quando se viu diante da crise dos caminhoneiros, aquela que paralisou o Brasil, ele foi lá e deu mais alguns bilhões de reais em subsídio dos combustíveis. Ele se via ali num dilema. Que dilema? Ou eu premio o capitalismo financeiro, os acionistas minoritários da Petrobras, que querem maximizar lucro e não querem que o preço do diesel abaixe, porque se o preço do diesel for abaixado, os lucros da Petrobras caem, e os acionistas recebem menos dividendo, o lucro distribuído. Ou então, eu diminuo o preço do óleo diesel e premio o capitalismo produtivo. Tá? Porque, no fim do dia, a paralisação dos caminhoneiros não é a paralisação dos caminhoneiros. Quem está por trás é o agricultor, é o fabricante, e aí por diante, é aquele cara que quer que o preço do diesel diminua para ele ter mais margem de lucro. Então, mais uma vez, o Temer investe uma quantidade enorme de recursos públicos e os entrega a empresas. E, finalmente, nós chegamos, o país elegeu Jair Bolsonaro, que diz o seguinte, o país está quebrado. Ele tem 300 bilhões de dólares de reserva, mas ele está quebrado. Ele está quebrado e nós temos que continuar a política de austeridade, começar a cortar a despesa, aliás, continuar cortando despesa, porque nós já vimos cortando despesa com o ministro Levi, no final do governo Dilma, nós cortamos despesa no governo Temer com o ministro Meirelles, e nós continuamos a cortar despesa, agora drasticamente, da educação, dos direitos sociais, com o ministro Paulo Guedes. Então, nós entregamos essa quantidade brutal de dinheiro para o setor empresarial e agora temos um rombo na Previdência. E quem é que vai pagar esse rombo da Previdência?
Setor empresarial? Sim ou não? Não. Nós. Vocês. Então, eu não tenho muito mais o que falar. Eu queria, de alguma forma, de maneira singela, exibir as entranhas do que me parece seja uma brutal injustiça desse modelo à luz da história recente do Brasil. Outro dia, eu perguntei se isso era justo para uma economista de centro-direita. E ela me disse, e ainda perguntei mais, não é melhor, se vocês são liberais, se vocês que comandam a economia do país hoje se dizem liberais, não é melhor a gente acabar com o sistema de previdência no Brasil e e os demais trabalhadores do Brasil usarem o seu salário para o que quiserem? Não seria melhor? E ela me disse, não é possível. Quem é que vai pagar o rombo? Ela me respondeu isso. Não é? Então, este modelo, na minha opinião, ele nos transforma em hamsters. Aqueles ratinhos que ficam correndo em círculo para, obviamente, pagar um rombo que não foi causado por nós. E é isso que eu tinha a dizer, eu não quero me estender, eu estou à disposição de vocês para responder perguntas e para ser confrontado por aqueles que acham que eu falei alguma bobagem, que devo ter falado. Muito obrigado.